Só por hoje. Deus é capaz. Começa agora um programa para você, mulher. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Um elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Debate, alegria, chuva de rosas. Um programa dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Pássaro livre a voar, como uma rosa no campo a nascer, para os teus braços. Chuva de Rosas, um programa dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui. A Vanessa também, bem-vindo todos. A história da Antonella com Santa Rita, não sei se você vai se lembrar, mas nem a Antonella se lembra, né? A Antonella, eu tive um problema de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia quando eu estava amamentando a Antonella. E aí eu tive câncer na tireoide. Um câncer ok, já foi, já deu tudo certo. E aí o médico falou para mim que eu tinha que operar logo, que eu tinha que tirar a tireoide logo. E eu não queria, porque eu queria amamentar a Antonella até o final. O desejo do meu coração era amamentá-la corretamente, porque eu não tinha feito isso com os meus outros filhos. Falei, agora eu vou amamentar direitinho, eu vou ser aquela mãe. E aí eu precisei passar por essa cirurgia. Então eu recorri a Santa Rita de Cássia, por intercessão da Rita, aqui da nossa comunidade, que na época era minha orientadora, e aí a gente fez a novena, e o meu pedido para Santa Rita era que a Antonella desmamasse da melhor maneira possível, só que eu queria que fosse instantâneo, gente. Eu não queria passar pelo desmame. Eu amamentei a Antonella às 4 horas da manhã, me levantei, fui para a cirurgia, né, em jejum e tudo mais. E a Antonella, então, na próxima mamada, dali a 3, 4 horas, já era a mamadeira. Então, o meu pedido foi bem específico. Eu queria que a Antonella mamasse a mamadeira como se fosse uma coisa normal. E assim foi. Que demais, né? E assim foi. Assim foi. E o meu pedido foi totalmente atendido dessa forma, ela desmamou. Então, a história da Antonella com Santa Rita é do desmame, mas obviamente que ela não vai se lembrar, mas é uma santa que está no coração dela. Que lindo, que lindo, que lindo. E aí vocês vão ver hoje, né, o quanto elas estão afiadas com Santa Rita, né, e a Antonella também perguntou sobre imagem, porque hoje eu trouxe aqui a imagem de Santa Rita. Ela perguntou, tia, mas onde você comprou? Né? Então já teve um interesse. Eu só não vou colocar Santa Rita aqui, porque não vai dar muito certo, mas ela está aqui intercedendo por nós, né? Santa Rita linda, maravilhosa. Tenta puxar ela aqui, ó. Talvez. Aí, ó. Aí, fica aí, Santinha. Posso começar? Pode. Ai, que joia. Então, a Santa Rita, a minha Rita de devoção, a minha Santa Rita de devoção, é uma das santas que eu tenho devoção. Ela também conseguiu algo maravilhoso para mim, que foi a casa que eu moro hoje. Ela foi através da intercessão dela que hoje a gente mora no nosso apartamento lá, graças à intercessão de Santa Rita, que ficou lá insistindo a Jesus e trouxe um apartamento que a gente chama morar. E a Rita, essa maravilhosa Santa Rita, ela chama, na verdade, Marguerita. E aí, Rita, por que Marguerita? Porque os pais dela, qual o nome dos pais delas, meninas? Antônio e Amata. Exatamente. Eles eram casados, né, e não conseguiam ter filhos, mas eles sabiam, eles tinham a esperança, eles sabiam no coração deles que eles podiam ficar tranquilos, não precisavam se revoltar, que no momento certo esse filho ia chegar. E esse filho chegou, foi Rita. Então ele já tinha uma certa idade quando a Rita chegou. E ela é filha única? Ela é filha única. E a Rita chama Marguerita porque Margarida é pérola, é o significado de pérola, então essa pedra preciosa para eles.
E aí, só que daí ficou Rita, né? Margherita Rita. A Rita nasceu na Itália. E qual que é a cidade? Qual que é a vilazinha que ela nasceu? Alguém lembra aí? Rocha Porena. Roca Porena. É uma vilazinha que fica no alto, perto de Cássia, 5 quilômetros de Cássia. Então ela viveu a infância dela, a adolescência, a juventude lá em Roca Porena. E depois ela foi para Cássia, quando ela foi para o convento. E por isso que ela é Rita de Cássia. E ali, aquela região é perto de Assis, né? Perto de Assis. É uma região ali próspera, então, para a santidade também, né? E também aqui no livro diz que essa região que chama Úmbria, ou Umbria, eu acho que é Úmbria, é uma província que tem muitos santos da Igreja Católica. Olha. Que demais, né? E aí, Osasco, né? Em São Paulo, vamos lutar aí? Vamos aí, pessoal? Vamos buscar a santidade, vamos buscar a né? santidade? Vamos também colocar São Paulo, que tem de santo naquela São região Paulo, ali. naquela região ali. Vamos Perto da Raposa. vamos da tentar Castelo. aí, pessoal. Tentar não, né? Vamos fazer muito para conseguir. E os pais da Rita, Santa Rita, eram conhecidos como pacificadores de Cristo, porque nesse momento da história, que foi no século XIV, era um momento que tinha muitas brigas entre os italianos, famílias, tal, e eles pacificavam muito as situações. Então, a Rita, ela cresceu nesse ambiente de pacificação mesmo, de tranquilizar as famílias, de fazer com que as coisas andassem da melhor forma possível. Tinha muitas guerras entre as famílias. Exatamente. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. E aí ela foi educada totalmente aos olhos de Deus, e desde pequenininha, todos na vila, pelo menos pelo que fala aqui, todos, já sabiam, já entendiam que a Rita, né, que a Margherita, já era diferente. Por que ela era diferente, Antonella? Porque eles já viam que tinha uma luz na cabeça dela, que parece uma aurora. Mas não era sempre que eles viam. Era... de vez em quando. De vez em quando. E ela também, na alimentação dela, quando ela era pequena, ela mamava só 3 vezes por dia. E de sexta-feira ela não mamava, porque ela dava isso para Jesus. Ela fazia isso desde pequenininha. Ai, gente, tô com vontade de chorar, mas não pode chorar. Tem que continuar o programa. Meu Deus do céu. E Mariana, conta pra gente uma curiosidade da doçura de Santa Rita. Das abelhas. Os pais dela trabalhavam no campo. E aí não tinha onde que ela deixar. Então, como era muito sol lá no campo, eles deixaram embaixo ela de uma árvore. Aí tinha um moço que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Aí aconteceu um acidente que ele ficou com uma ferida ou na mão ou no braço. Isso. Que aí as abelhas vinham até o berço. O cesto que a Rita tava cheio de abelhas, né? Por cima dela. Aí aquele moço foi socorrer ela assim, movimentando o braço, né? Pra tirar as abelhas. Aí a ferida dele que ele tinha na mão e no braço sumiu. E as abelhas entravam e saíam da boca de Santa Rita tranquilamente. Elas eram amigas de Santa Rita. E ela era um bebê, Mari? Uhum. Nossa. Nem picavam a abelha. Nem picava. E se tocava, não picava. E essa história das abelhas... Porque ela era uma flor, né? Ela não era uma flor? De amor. A Margherita. A Margarida, verdade. Verdade. E essa história da abelha, que é totalmente verdadeira, as abelhas ainda estão, outras novas abelhas, né? Mas quando se visita Cássia, o local do mosteiro onde Rita ficou, as abelhas aparecem sempre na Semana da Paixão de Cristo.
Antonella. Antonella tá fazendo o que sim. E elas não têm ferrão e não picam, não fazem nada. Elas são super Tanto dóceis. é que as rosas de Santa Rita, né? Você compra a roseira, né? A muda da rosa de Santa Rita não tem espinho. Ah, olha só. Depois a gente vai falar sobre a rosa, né? Se Deus quiser, se der tempo aqui, 8h21, a gente vai falar sobre a rosa de Santa Rita. Então, Santa Rita cresceu e com muita oração. Ela era uma pessoa que sempre estava em oração. Ela gostava do silêncio e ainda quando criança, ela preferia deixar os brinquedos, as brincadeiras de lado e ficar sozinha e ficar em oração. Ela até gostava, ela tinha um quarto, os pais dela deixavam ela ficar num quarto afastado, e lá ela ficava em oração o tempo inteiro. E os pais não ficavam assim, ó, filha, você é criança, vai brincar, vai fazer... Não, porque eles entendiam que ela era diferente, que ela realmente era uma pessoa predestinada, que ela... Era um presente de Deus, Que era um né? Eles presente de ficaram, Deus. acho que 18 anos, né, casados, tentando engravidar, e não engravidava, daí pediram para Deus e Deus deu ela. E aí eles respeitavam essa condição de Rita, de querer essa oração. E ela amava a paixão de Cristo, ela chorava. Então já chegou momentos em verem ela caída, toda cheia de lágrimas, pensando nessa paixão, em todo o sofrimento de Jesus. Ela passava 15 dias em oração, uma noite inteira. E aí, isso no mosteiro, quando de manhã ela era interrompida, ela ficava chateada, porque ela queria continuar nessa meditação da paixão de Cristo. E ela tinha uma devoção forte por Maria Santíssima, pela pureza de Maria, e tinha 3 santos em particular que ela tinha devoção, que era São João Batista, pela solidão de São João Nossa, Batista. eu não sabia, eu ia falar. Falei, nossa, que história parecida com São João Batista. Pela solidão dele, Santo Agostinho, pelo amor a Deus, e São Nicolau Tolentino, pela mortificação e penitência. Rita se mortificava, como as meninas falaram, né? Desde bebê, ela já não amamentava na sexta-feira. Fazia jejum na sexta-feira para penitência e mortificação. Isso é muito forte, né? E como está nosso jejum, gente? Aliás, eu falei para as meninas que no sábado agora foi o dia de Santa Rita, né? Aí eu falei, eu até comprei um chocolate e dei pro meu marido. Falei, feliz dia de Santa Rita. Aí depois falei para elas, mas não devia ser chocolate, né? Porque Santa Rita não ia comer água, né? Não comia chocolate. Aí a Mariana falou assim, você devia ter dado um limão, mãe. É verdade. Um limão ia ser um bom presente do dia de Santa Rita. Mas ela era isso. Ela desde pequena, ela sempre estava em oração, penitência, mortificação. Ela fazia o próprio cilício. O cilício é aquele cinto em que aperta, então ela produzia e ela se apertava, dormia com esse cilício. Super desconfortável, mas pela dor de Jesus, né? Por todos os sofrimentos dele, e não só isso, todos os pecados que nós né, entregamos para Jesus, infelizmente, tudo aquilo que nós entregamos de ruim para Jesus, todos os maltratos ao Sagrado Coração de Jesus. A Rita fazia abstinência, penitência e mortificação por Jesus. É um exemplo, né, gente? Pra gente também. E Nossa Senhora já vem falando isso pra gente há muito tempo, dessa necessidade de jejum, oração, penitência, mortificação. Que a gente aprenda com Santa Rita sobre ser mais, né? Deixar um pouco de lado os nossos prazeres. A gente se perguntar, né? Eu estou aqui jogando no celular. Isso é agradável a Deus? Será que eu não poderia jogar um pouquinho menos e me oferecer em oração pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos ao Senhor? Ou comer, né? Ela sempre rezava também pelas almas do purgatório, entregava jejum, orações. Inclusive ontem, quando a gente estava estudando, né, meninas? A gente até fez uma oração e entregou para Jesus, para as almas do purgatório, aquilo que tinha sido de bom no nosso dia. Foi super bonito, né? A Antonella chegou em casa e falou que ela ia agora oferecer tudo pelo ofertório. Que legal, pelo ofertório, que ótimo. Aí ela falou, mãe, quando eu morrer, quando a senhora morrer, eu vou rezar, então, pelo ofertório. Aí que eu entendi que era purgatório. Tá vendo?
aos poucos, né, as coisas vão se encaixando melhor. Parabéns, Antonella, muito bem mesmo. Bom, Rita cresceu. E os pais dela, era a única filha, os pais dela já tinham uma idade avançada, e por mais que eles sabiam dessa vontade dela de oração, de recolhimento, e ela já tinha no coração dela que ela queria ser freira, que ela queria se recolher, queria ficar em oração, mas os pais dela queriam que ela se casasse. Por quê? Também para que eles também tivessem uma assistência, porque uma vez que ela entrasse no convento, eles não iam ter uma assistência. E Rita, por mais que ela não quisesse naquele momento isso, ela aceitou, porque ela pensou, eu acredito que é Deus querendo que eu, através do casamento, possa também me santificar e santificar o meu marido e os filhos que virão. Então ela acolheu. Ela era muito obediente. Ela era muito obediente, exatamente, Maia. Ela acolheu o casamento, né? E os pais dela escolheram para ela um jovem chamado Paulo Ferdinando, também lá de Roca Porena. E aí ela se casou. Alguém quer falar sobre o casamento dela? Se você quiser, Quer falar, Anton? também não sei, não. Tá, então daqui a pouco vocês falam. Do rapaz, que ela queria casar com ele, lembra? Mas eu falo aqui, daqui a pouco vocês falam mais. Então tá bom. Essa parte eu também sabia, mentira. Então ela casou com Paulo Ferdinando, que até então parecia ser uma boa pessoa, só que daí ele se demonstrou uma pessoa vingativa, uma pessoa difícil, ele brigava com uma pessoa ruim, exatamente. Ele brigava com Santa Rita. Mas ela se apaixonou por ele, né? Sim. Quer dizer, no princípio não, ela teve... Foi obediente. Além da obediência, ela também ela se apaixonou por ele. Ela rezava muito por ele. Então, tudo que ela recebia de ruim do marido, do Paulo Ferdinando, ela transformava em oração, em bondade. Ela pedia para Deus para ensiná-la a ajudar o marido dela, a saber lidar com as situações que vinham na casa dela, como acontece, né, gente, na casa de muita gente, né? Então, ela pedia para Deus essa virtude para ajudar. Então, ela teve muita perseverança na oração pelo marido dela. Aqui no livro que eu li, fala que ele batia nela. Já em alguns outros vídeos que eu vi, outras fontes, não falava que batia, mas que ele era muito agressivo, sim. E principalmente com outras pessoas, com gangues. Chegava zangado, né, em casa com as coisas que aconteciam. Acho que não filtrava, né? A vida era muito difícil, ele não filtrava muito o que acontecia fora, né? Ele matava. Lá no filme, ele matava, ele roubava. Nossa! E aí, Rita rezou. O que aconteceu? O marido se converteu, ele parou, ele ficou bom e ele passou a admirá-la e a querer imitar as virtudes de Rita. Olha que lindo, gente. Por isso que a gente tem que insistir nas orações, porque Deus escuta e na hora certa ele faz o que precisa ser feito. Só que a fama dele, por mais que ele tinha se convertido, ainda era ruim lá fora. E aí queriam vingar ele. E aí mataram o marido da Rita. E ela ficou sem marido. E com 2 filhos. Ela tinha 2 filhos que diz que eram filhos, eram gêmeos. Eram gêmeos. Só que os filhos, eles na época, quando o pai morreu, eles, não sei dizer a idade, mas devia ser ainda criança. Porque ela casou com 16 e ela entrou depois pro convento. Ficou 16 anos casado, não foi? Mas porque os filhos dela... Então eles deviam ter uns 14, né? Não, eles morreram com 14. Ah, tá. Então eles tinham em torno de 9, 10 anos, acredito eu, quando... quando o pai morreu. O pai dele morreu. Entendi. E daí, por influência dos tios, né, eles quiseram se vingar. Exatamente. Né, quem tinha matado. Por causa da violência toda, que eles já estavam acostumados a ver na família, né? O pai se converteu, mas antes do pai se converter, eles tinham visto tudo aquilo, né? E aí, você quer falar agora ou não? Acho que agora vocês sabem. Que o assassino, ela... Aí, ó, tinha esquecido, tá vendo? Que bom que eu chamei você, fala aí. Então, quando o assassino matou o marido dela, como ela tinha perdoado eles, então ela
pegou os assassinos, colocou na casa deles, Dela. pra polícia não pegar eles, pra não prender eles. Então ela ficou guardando eles lá na casa dela. Um ato de caridade, de amor a Deus, né? Sim. Que lindo. E ficou escondendo dos filhos dela. Não ficou. O quê? A roupa. A roupa ensanguentada. A roupa também. A roupa do marido ensanguentada, né? Que ela guardou, né? Sim. Olha só. E aí, esses filhos, né, como a Neia disse, eles eram incentivados por parentes, pelo pessoal de fora, porque eles não sabiam da história. E a Rita não falava da história para eles, sobre a morte do pai. Logo para guardar os filhos. Só que acabou que as pessoas falavam para eles. Acabou falando e aí foi nutrindo no coração deles a raiva. E eles queriam vingar o pai, só que eles ainda não conseguiam porque eles não tinham idade. O que a Rita fez? Ela orou bastante para os filhos não matassem, para que eles fossem para o céu. Então ela ficou rezando bastante para que os filhos não tivessem essa vontade de matar, que matasse o assassino. Então ela orou bastante e acabou que os filhos foram para o céu. Eles ficaram doentes no filme, mas eu não sei se eles ficaram doentes mesmo. Eles ficaram doentes. Assim que ela rezou, um ano, eles já ficaram doentes e depois eles morreram. E morreram juntos, né? Morreram juntos. De 14 para 15 anos. E a Rita tinha 35 anos nessa época. Então, veja, Santa Rita foi uma criança excelente, né? Um exemplo de criança, um exemplo de jovem, um exemplo de esposa, um exemplo de mãe e agora viúva. Né? Todos estão. E um exemplo de viúva, exatamente, filha. Ela passou por todos os estados, né? Por todas as situações, né? Que uma mãe também pode passar. Só que uma mãe nunca vai ser uma viúva, só quando acontece alguma coisa. Exatamente, só quando o marido dela morre, né, filha? E a mesma coisa o marido, né? Se a esposa morrer, aí o filho é viúvo. Ou se os filhos morrerem sem os pais morrerem. Certo. Dureza, né? Isso é dureza, hein? Ela ficou sozinha, né, Mari? Santa Rita ficou sozinha, filha. Ficou sozinha. Os pais já tinham morrido, eram idosos, né? Já tinham morrido. E aí, Santa Rita continuava lá em oração, continuava em jejum. E aí, ela tinha agora a possibilidade de fazer o que ela realmente queria, que era se entregar a Deus em oração, ser freira. E aí, ela foi lá bater na congregação que ficava lá em Cássia, 5 quilômetros da casa dela. Só que a madre superiora, todo mundo conhecia a Rita, todo mundo sabia quem ela era, sabia de como ela era, tudo que ela tinha passado. Ela não era uma pessoa desconhecida. Então, quando ela chegou lá no convento, a irmã superiora, a madre superiora, já sabia quem ela era. E aí ela falou, olha, eu sinto muito, mas pelas regras, nunca entrou nenhuma viúva aqui, são todas solteiras que entram na congregação, então eu não posso te aceitar, eu sinto muito, Rita. E aí a Rita voltou para casa. O que aconteceu? Ou você vai? Eu não sei. Então, ela ficou rezando bastante pros santos de proteção. Então, bateram na porta dela. Posso falar? Pode. Bateram na porta dela. Aí ela abriu e eram os 3 santos que ela rezou. São Francisco, Santo Agostinho e São Nicolau Tolentino. Aí, eles levaram ela... Eles teleportaram ela pro convento. Pro convento. Aí, as madres... As madres Terezas. As irmãs ouviram ela e viram que ela tá de repente. Lá aí, dentro, né, mãe? Aí a madre superiora, ela viu que era um milagre. Que era um sinal de Deus falando que a Santa Rita tinha que mesmo entrar lá. Eu tô falando do filme. Isso. Tudo que você aprendeu, né, filha? Não do livro, do filme. Mas no livro também tem isso. Então eles entenderam que a Rita era um presente, porque para ela aparecer lá, as portas estavam todas trancadas, era uma manhã,
Ninguém tinha aberto aquelas portas ainda. E encontraram lá Santa Rita, ainda rezando, porque nem ela percebeu que ela estava lá. Porque ela estava lá rezando piedosamente. E aí ela estava lá, né? Deus colocou ela lá dentro. E eles entenderam como presente de Deus. E aí eles aceitaram. Quer entrar pro intervalo? Vamos, né? Vamos entrar pro intervalo e a gente já volta. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Passarei meu céu fazendo o bem sobre a terra. Você está ouvindo o programa Chuva de Rosas. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse tempo de pandemia, a Frater Querigma lança seu novo e essencial produto: Máscaras Frater Querigma. Proteger você e quem você ama com um profundo amor e respeito à pessoa humana. Temos nas cores branca e preta. E também da Anunciação do Senhor, nossa devoção e missão de anúncio. Máscaras Frater Querigma. Você se protege e ainda contribui para essa obra de evangelização. Você pode pedir a sua máscara pelo WhatsApp 011 97 105 2726. 011 97 105 2726. Ou pelo celular. Entre em contato conosco e peça já a sua. Porque todo aquele que contribui com uma obra de evangelização também se faz evangelizador. Máscaras Frater Querigma. Mesmo sendo um passarinho, Senhor, tenho coração de águia e desejo voar até vós. Estamos de volta. Programa Chuva de Rosas. Estamos de volta com o programa Chuva de Rosas, um programa dedicado à sua família. Sejam muito bem-vindos. Hoje um programa especial, com visitas especiais. Espero que sejam constantes. Você viu? Né? Quem sabe esse chamado aí, né? Na ponta da língua, né, Neia? Melhor que eu. Acho que até data dava para tirar. Sim. Qual o dia de Santa Rita, hein? Sábado. Que dia? 22 de maio. Muito bem. 22 de maio foi o dia que ela morreu. Ok, tá vendo? Em 1957. Mas não era o aniversário dela. 1400. 1457. Não, em 1900, imagina. Mas não era no aniversário dela? Só um momento, por favor. Deixa a Neia terminar aqui a introdução. Não. É quando ela morreu, filha. Que é a missa dela, né? O dia da festa dela. Mas eu quero pedir para a Simaia dar os nossos recados da comunidade, né? Que eu tô com a minha voz aqui, tá meio esquisitinha. Bem, aqui é a comunidade Frater Querigma, uma comunidade católica. Nós temos adoração todos os sábados. O senhor fica exposto das 7... Das 8. Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. Então, mas eu estou aqui todos os sábados, né? Das 9 até as 6 da tarde. Se você chegar aqui e não tiver o guardião com o senhor exposto, e você falar, eu quero adorar o senhor, a porta está aberta. Convidado a vir, então sempre tem essa possibilidade de adoração, um lugar silencioso, né? Um lugar adequado aí para que a gente possa adorar o Senhor. Nós temos a escola João Paulo II, que é o ensino do catecismo da Igreja Católica, um curso muito bacana, um curso de iniciação para nós aqui na comunidade, mas um curso aberto, um curso para que as pessoas também possam aprender. Ele acontece uma vez por mês, no 4º sábado do mês. Se você tiver interesse em participar, está acontecendo de forma online, então
qualquer pessoa aí, né, de qualquer canto do Brasil e do mundo pode participar. Só mandar uma mensagem aqui pra gente. No WhatsApp. No WhatsApp. 97105-2726. 011 97105-2726. Para entrar no grupo, né? Para a hora que for as aulas, a gente manda o link e daí você acessa da sua casa. Ok. Mais algum aviso? Nós temos o grupo de oração às Quartas. quartas-feiras, né? E os programas. Quer falar dos programas? Bom, nós temos programas na segunda-feira, que é o Teotocos, às 20 horas, que é o Momento Mariano. Nas terças somos nós, Chuva de Rosas, às 20 horas também. Na quarta-feira, às 18 horas, não, às 19 horas, programa iChurch com o Francis, falando sobre doutrina da Igreja Católica. Depois, né, às 19, e aí às 20h30 tem um grupo de oração. Amanhã nós teremos grupo, estarei participando também, então espero vocês. Na quinta-feira tem o programa Em Palavras, que é um programa de pregação em cima da Palavra de Deus. E na sexta-feira temos o programa Sobriedade, que fala sobre vícios de bebida, qualquer tipo de vício, de drogas e tudo mais. Então, não perca a nossa programação, tanto na Rádio Frater, que é só você sintonizar no melhor sentido, que é na internet, né? Ou pelo Facebook, que são esses programas à noite, que eu falei para vocês. E agora pelo YouTube, que nós estamos transmitindo pelo YouTube. A sexta-feira nós temos o programa da Verinha, o programa Casa de Deus, que ela ainda não está fazendo vídeo, né? Só o áudio, então é na Rádio Frater, no site da comunidade Frater Querigma, no cantinho direito você acessa lá, tem lá a Rádio Frater, escutar ao vivo, daí você clica lá no seu trabalho, lavando a sua louça, você coloca lá o seu computador ou o seu iPhone, iPad, iTunes, tudo, o seu celular, né? E aí tem lá o aplicativo Rádio Frater. É um som gostoso, né? Para você poder... Músicas católicas o dia inteiro. Então, quem sempre fala, né? Quem canta, reza 2 vezes, né? Então, se você está lá louvando o Senhor, está colocando a sua família ali nas mãos do Pai, é só as graças que a gente vai recebendo. E né? sempre tem um reprise do programa também, uma rádio Sim. muito bacana. Sintonizando, vocês não vão querer parar, né, Neia? Isso mesmo. É isso aí. Paramos nela entrando no convento. Exatamente. Um sonho, né, que ela tinha lá desde criança, né, uma coisa assim, um bebê fazer jejum na sexta-feira do mamá, né, uma bênção tão grande dessa, né, a gente demorou tanto para aprender o significado do jejum, a gente teve que ter formação para saber da necessidade do jejum e tal, né, porque os pais da gente, minha mãe nunca falou nada disso, né? E aí a gente vem, depois de velha, uma bebezinha, deixava de mamar na sexta-feira. Gente, é muito amor por Deus, né? E também muito amor de Deus por ela, né? Aí cresce, quer ser religiosa, mas os pais falam, não, você tem que casar. Daí ela vai e casa. O marido é rude, ela... Mantém. Com o amor dela por Deus, pelas orações, ela faz essa dureza toda amolecer, né? Linda, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Em todos os sentidos, uma vida inteira de dedicação, de amor a Deus, e a gente sente, né, o zelo, o amor de Deus por ela. Linda, as meninas falaram assim, mas por que ela é tão branca? Eu falei, porque ela é italiana, né? Nós aqui temos a pele mais morena, temos, né? Tem várias cores, mas lá na Itália as pessoas são mais branquinhas mesmo, Leite. Né? Bate menos sol. Tá branca ali, né? E aqui, ó, na fotinho. A foto ela tá mais morena, parece que ela pegou sol ali, foi na praia. Nessa foto ela foi na praia. Desculpa, tá tudo bem. Tudo bem. Mas vamos lá, ela entrou então na congregação, lá das freiras,
de Maria Madalena. Agora eu entendi porque você falou de Maria Madalena. Que em casa ela falou, mas ela era devota a Maria Madalena. Eu falei, mas aonde que você escutou isso? Aí eu procurei no livro, não achei, agora eu entendi, porque é a congregação de Maria Madalena que chama. É que tinha falado que era 4. Não, era por conta da Maria Santíssima, Nossa Senhora. Ah, tá. Eu tinha escutado. É por Maria isso, ela Madalena. entrou na congregação de Maria Madalena. E aí, lá ela desejava os afazeres, os serviços mais humildes. Ela não queria nada grandioso para ela queria os mais humildes, os mais baixos do convento. Inclusive, o quarto dela. Quem vai falar sobre o quarto dela? Posso falar? Eu quero. E agora? Posso falar? Mas eu quero. Mas você vai falar depois o negócio que a... Fala as duas. Então, Não, vai assim. Então, o quarto ela quis um quarto bem afastado e muito escuro. Um quarto de um tamanho de um banheiro, mais ou menos de um banheiro de um apartamento. Não, e também tinha uma mesa quase pequena. Nossa, mas É. como que cabia a cama? Ela não dormia tinha. no chão. Ela dormia no chão, ela preferia. Encolhida. Ou ela dormia numa terra sem nada, Ou ou ela dormia numa tábua. Nossa. Quando era quaresma, ela só comia pão uma vez por dia. E aí o sono dela era muito breve. E aí na quaresma ela só dormia na terra, que nem a Mariana falou, ou em cima da tábua. Era uma quaresma bem rigorosa. E a Santa Rita é chamado de cela, né? Os quartos dos irmãos, das irmãs dos religiosos. E ela só tinha um hábito, só uma vestimenta. Que demais, né? Até a morte dela, ela só teve uma vestimenta. imagina o fedor, mãe. Eu não sei, assim, aqui... E não foi só aqui que tá escrito, não. Eu não sei como é que ela tratava essa veste. Como E ela não era. tinha móveis, ela não tinha pertences, né? Ela, Sendo que ela só usou uma. sei lá, punha outra coisa, lavava, tirava lá do varal e punha de novo. Tomava banho. É. Foi. Ficava lá só. Dava um jeito. E aí, sempre que ela dormia, que a gente comentou aqui, ela usava um cilício na cintura ou era vestida de uma túnica tecida de espinhos. Só que isso tudo, gente... e ela também se flagelava rudemente, até sangrar, 3 vezes. A primeira pelas almas do purgatório, a segunda pelo bem espiritual e temporal dos benfeitores do mosteiro, e a terceira pela conversão dos pecadores. Essa questão aqui do cilício que ela usava na cintura e a túnica cheia de espinho, ninguém sabia. Ela não falava, olha, gente, hoje eu estou usando aqui um cilício, algo para me causar dor. Não, ela não falava para ninguém. Só foram descobrir mesmo depois que ela morreu, que daí foram entrar na sala dela e aí encontraram as coisas que ela usava para se mortificar. E o pensamento dela era sempre todo voltado para sufrágio das almas do purgatório. E então ela fazia isso pelos pecadores e pelas almas do Nada purgatório. por si, né? Nada por si. Não era para a salvação dela, nada. Ela queria... ela só pensava na paixão de Cristo, o quanto ele tinha sofrido, o quanto sofre pelos pecadores, pelos nossos pecados, até hoje. E aí aconteceu um milagre, que a Mariana vai trazer para a gente. A Madre Superiora pediu para ela ser obediente numa coisa. O que era? Você lembra, filha? Era que ela tinha que plantar um galho seco, que esse galho seco se tornou uma árvore, que era uma árvore de uvas. E Chama ela regou parreira. por um ano. E ela regou por um ano. E aí a folhinha usava para fazer remédio. Hoje em dia, né? E também a folha usa para colocar em algum lugar e rezar sobre a Santa Rita. Que são as relíquias. Que eu não tenho Isso. E as uvas dão pro Papa uns outros que eles provam. Em novembro. Exatamente. E essa árvore existe até hoje. Exatamente. Nossa. Gente, olha que maravilha. A Madre Superiora, para provar a obediência dela, até porque naquela época não tinha psicólogos para ver se o religioso, se aquela pessoa realmente tinha
era uma candidata boa para ser um religioso. Você era insanidade mental, né? Exatamente. O desejo dos pais também, né? Porque tinha muito, né, antigamente. Verdade. Então, o que ela pediu para Rita? Ela deu um galho seco, morto já. Falou, olha, você vai regar esse galho, você vai plantar esse galho, vai regar todos os dias. E ela não questionou, ela simplesmente regou. Provavelmente as pessoas, as irmãs lá, falavam, Rita, que besteira, por que você está fazendo isso? Mas ela riam dela, né? Mas ela foi obediente, ela regava todos os dias durante 1 ano. Depois de 1 ano, esse galho começou a surgir, né, as folhinhas, e essa parreira existe até hoje. E a qualidade dessa uva não dá para comparar com nenhuma, porque não existe, ela é única. E aí essa uva que existe até hoje, eles oferecem papa para os bispos dali da região. E o que eu ia falar? É que tá próximo da Itália, né? Tá ali pertinho deles. E eu esqueci o que eu ia falar, mas é isso. Então é demais, né? Enfim, é maravilhoso. São as coisas de Deus, né? Detalhe. E os nunca, mimos de Deus. E nunca essa planta é adubada. Então, ela tá viva porque fizeram algo especial nela. Não. Ela nunca é adubada, a terra não é boa, a temperatura lá não é boa. E as uvas, é isso que eu ia falar. As uvas, elas dão em novembro, fora da época. Não é época de dar uva em novembro, lá na Itália. Mas elas dão em novembro, que é fora de época. É demais. Mais uma vez, né, para mostrar que são coisas de Deus, que as coisas de Deus acontecem do jeito dele. Né? E a gente, né? Quanto que a gente está obedecendo? Você está com dificuldade com o seu filho? Quanto tempo você reza pelo seu filho? 1 mês? E já desiste? Quantas pessoas, né? Que começam a rezar orientadas por religiosos, né? Que vou lá e reclamo de uma situação e a pessoa fala, reza essa oração e tal, né? E põe nas mãos de Deus. Aí a pessoa começa a colocar e não tem resultado. Quantas pessoas desistem, né, da oração? E ela regou um galho seco por 1 ano. E olha a bênção, né? O místico, né? Uma uva que não existe igual, porque é de Deus. E atravessou os séculos. Exatamente. Quanto tempo, imagina? Qual é a vida? Humberto deve estar assistindo, ele sabe, ele mexe muito com uva, ele faz vinho, né? Quanto tempo uma uva tem uma parreira, né? Tem uma vida útil, né? Demais, produtiva, né? E agora vamos para o ápice da Santa Rita aqui. Num dia, ela ouviu uma pregação de Tiago de Marca, que hoje é santo, São Tiago de Marca, sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, ela ficou tão inflamada, tão apaixonada por aquela pregação, que ela queria sentir um sinal doloroso da paixão de Cristo nela, da paixão de Jesus nela. E aí, o que aconteceu, Mariana? Quando ela estava em oração, de frente com a cruz de Jesus? Os espinhos que ele tinha na cabeça, o espinho foi até a ela, na testa dela, e furou lá. Aí ela colocou a mão. Aí ela colocou a mão e o espinho que estava na testa dela estava na mão dela. Isso. E ela desmaiou. Exatamente. De emoção? De dor, de emoção, de não acreditar, né, naquele estigma. Então, Santa Rita pediu para sentir a dor de Jesus. E ela teve. Então, nesse momento de oração, um espinho da coroa, de espinhos de Jesus, veio num segundo, assim, na testa dela. Isso dava muita dor nela, desmaios. E essa ferida, né, essa chaga que ela carregava de Jesus na testa, durou até a morte dela. E fedia muito, tinha um mau cheiro, era purulento, estava totalmente infeccionada. E aí, por conta do mau cheiro,
ela precisava ficar afastada das outras irmãs, porque não dava para conviver. A pessoa não conseguia ficar perto. Não conseguia ficar perto. Então ela precisou ficar afastada, nasceu lá no fundo do lado do mosteiro. E ali, Rita, na solidão, orava, jejuava, fazia abstinência, mortificação. Para ela, foi até bom, porque ela queria a solidão. Ela queria aquele momento. Mas era muito doloroso, né? Ter aquele estigma de Jesus ali na constante. Né? E lembrando que não foi só Santa Rita que teve estigma de Jesus Cristo. São Francisco de Assis também teve, Santa Catarina de Siena, Santa Clara de Montefalco, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Gênova, São Padre Pio, que tinha na mão ou nas mãos, não lembro, né? Que também tinha, e aí ele colocava, quem conhece a história do Padre Pio, ele colocava faixa para poder sugar um pouco do sangue que vertia na mão dele. E ele também, como Santa Rita, sofria bastante com esse estigma de Jesus. E aí aconteceu o jubileu de 1450, 1450 anos da igreja em Roma. E aí o Papa, da época, que era Papa Nicolau V, chamou todo católico, falou, ó, qualquer católico pode vir aqui para comemorar o jubileu da igreja. E aí as irmãs queriam ir, até porque estava perto, né, tudo Itália. E a Rita também queria ir, só que ela tinha aquele estigma na testa dela, que tinha mau cheiro. E aí a madre falou, olha, não dá para você ir, Rita, porque como é que você vai acabar assustando as pessoas, não dá para ir. E o que ela fez? Ela entrou em oração e falou para Deus que se fosse da vontade dele, que para ela ir até comemorar esse jubileu de 1450 anos, que ele pudesse tirar aquele estigma dela só naquele momento, e que a dor poderia permanecer, que não teria problema que essa dor permanecesse, mas que o estigma saísse dela. Só para ela poder ir. Isso foi o que aconteceu. Ela ficou sem estigma, inclusive ela até rejuvenesceu, ela tinha um rosto como se não tivesse tido sofrimento dos anos que ela passou até aquele momento. Então ela ficou até mais jovem, conseguiu ir para o jubileu de 450 anos. Lá muitas pessoas chegaram até ela, muitas pessoas convertidas, né? Então teve salvação aí, né? Ela era muito conhecida em vida, né? Exatamente, de muitas pessoas. Voltou, e quando ela retornou, o estigma também retornou para ela. E o cheiro e tudo, né? E o cheiro, exatamente. Todas as consequências. E aí, a Santa Rita teve uma doença misteriosa, né? E aí ela ficou muito doente. Então, além do estigma, ela também ficou muito doente. E as pessoas que já conheciam ela, queriam visitá-la, então ia lá visitá-la. Então, ela mesmo com muita dor, lá na cama, né, numa situação que para ela estava complicado, mas que ela aceitava com doçura. Ela acolhia todos muito sorridente, feliz, mostrava animada, um semblante alegre, e ela sempre pedia para Deus, ela falava assim, pedindo a Deus para sofrer e saber sofrer. Olha que bonito. Será que a gente pede isso para Deus, para saber sofrer? A gente pede para não sofrer, né? Eu peço para não sofrer. Mas ela pedia para sofrer e saber sofrer. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela queria ela pedia para Deus um sinal de que o marido dela e os filhos dela estivessem no purgatório ou no céu. E aí Deus mandou esse sinal. Num momento em que estava inverno. Sei essa parte. Inverno. Você quer falar? Eu sei, pode sei. Falar. Eu falando, ó. Fala, escolhe que eu sei. Aí uma parente dela foi visitá-la, era inverno rigoroso, né, lá da Europa. E a parente dela falou assim, o que você quer que eu te traga? Né, se tem algum desejo? E aí ela pediu uma rosa. Ela pediu os figos também? Pediu. Ela pediu rosa e figos. Uhum. Só que era impossível, porque era inverno e não era época nem de flores e aparentemente também não de figos. É que hoje em dia a gente consegue qualquer fruta em qualquer momento, né? Mas não era o caso. Por causa das estufas, né? Mas não era o caso lá. E aí a parente dela então levou uma rosa, conseguiu, né? Colheu uma rosa e levou 2 figos.
E para ela foi a prova concreta que o marido, que simbolizado pela rosa, e os dois filhos, simbolizados pelos 2 figos, estavam no céu. Era exatamente isso que ela precisava saber, né? Era esse o desejo do coração dela, né? Esse sinal, e o sinal foi dado. E as rosas passaram, então, a ser também símbolo da nossa madrinha, né? Santa Teresinha, e dela também por esse milagre de ter colhido as rosas. E as roseiras fazem parte, então, também dessa mística dela, né? Isso. A gente vai falar aqui sobre a morte dela, já, e a gente vai falar sobre as rosas. As meninas vão falar sobre isso. Tá bom. Então, aguarda instantes. João Kleber. Peraí, João Kleber. Bom, Santa Rita sofreu aí nessa questão do estigma durante uns 15 anos, mais ou menos, e ela foi avisada que ela ia morrer 2 dias antes por Jesus e pela Virgem Maria. Olha que lindo! E ela se sentiu muito feliz que ela sabia que ia morrer, que foi avisada. E aí, Santa Rita, então, comungou antes de morrer, pediu a unção dos enfermos, mesmo não precisando, pediu, e aí ela faleceu, né? Ela faleceu com 76 anos, no dia 22 de maio de 1457. Meninas, Mariana, acorda. O que aconteceu quando Santa Rita morreu? Uma dela. Dos sinos, filha? Ah, tá. Os sinos começaram a tocar sozinhos. Sem ninguém mexer, sem ninguém tocar. Ela puxando. As rosas? A Mariana tá com sono. A Mari tá com sono já. Tá bom. Então fala do cheiro das rosas, filha. Fala então, Antonella. E quando ela morreu, começou a cheirar rosas em vez do fedor. Do mau cheiro, do estigma. Começou a cheirar rosas. Do corpo dela, né? O corpo dela começou a exalar rosas. Então tem essa proximidade aí com as rosas. E até hoje, que tem um lugar que tá reservado. Que é onde ela está. Ela não foi enterrada, né? Isso, porque o corpo dela continuou inteiro. Ela não foi enterrada porque era tantas pessoas para ir no velório que eles não conseguiram enterrar Santa Rita. Porque a fama dela era grandiosa. Em vida, né? Em vida. E aí, quando ela morreu, as pessoas continuaram aí e foram visitando. Aí fizeram uma caixa muito bonita para ela, para ficar o corpo dela. Igual da Cinderela. Exatamente. E aí, não enterraram. Ou da Cinderela, igual a dela. A Cinderela não tinha a caixa. Não é, Branca de Neve. Ah, Branca de Neve. Aí, ó. Saber que a gente sabe bastante. Cinderela do sapato. Vocês saberem que a gente tá ligada aí na questão da Cinderela. Dos irmãos Grimm. Ai. Mas eu vou falar só mais uma coisinha aqui e já encerro. Tá. Que é muito importante. Lembra que a Santa Rita faleceu em 1457. 1457. Muito bem, Antonella. 1457. Em 1626, com 169 anos da morte de Santa Rita, foi examinado o corpo da Rita. E o que eles identificaram? A carne era branca, não estava corrompida em nenhum lugar. Intactos estavam os véus brancos, as mãos estavam com sua cor natural, e tão intactas que se via bem em cada dedo. O mesmo se dava com os pés descalços. Em 1682, verificaram o corpo de novo. Íntegro, incorrupto, com as feições claras e nítidas, sem sinal de decomposição e com os olhos abertos. Nossa. Em 1704, verificaram de novo. Intacto, incorrupto, com a mesma aparência e frescor, como se estivesse vivo. Porém, em 1741, em 1703, aconteceu um terremoto, parece que também teve um incêndio, e aí esse corpo, ele estava nesse lugar, então teve que ser tirado, e acabou que, quando eles foram verificar, foi feito o exame em 1741, viu que o corpo já estava um pouco decomposto pela umidade. Mas ainda estava intacto. E esse corpo, gente, continua lá em Cássia. Quem quiser visitar Cássia, vai encontrar o corpo de Santa Rita intacto. É isso.
O grande finale, né? O grande finale, Antonella. Ah, e o cheiro de rosas, que tá lá também, quem for visitar vai sentir o cheiro de rosas, e não são as irmãs que colocam. Inclusive, elas fazem de tudo para não colocar, para não ter nenhuma interferência. E tá lá um cheiro de rosas, as uvas, a parreira lá, né? Tudo bonitinho. E as abelhas saindo do mosteiro na Semana da Paixão de Cristo. Nossa. Ah, porque as uvas, novembro, é a Semana da Paixão de Cristo? Não. Novembro, as uvas. E na Paixão de Cristo, as abelhas. As abelhas, não ouvi. Ah, entendi. Eita Deus. Eita Deus, não parou, estudou, né? Não estudei. Vocês iam estudar, nem precisamos hoje, né, Neia? Com a participação dessa. Vamos chamar sempre mesmo, né? Uhum. Com datas e tudo mais. Você tem a oração aí? Tenho. Vou chamar meu bebê aqui, porque ela faz essa aqui, ó. Tá. Que ela já tá com sono. Vamos então fazer a oração de Santa Rita. É a primeira, né? Oração em honra de Santa Rita de Cássia. Ó Deus, que na vossa infinita misericórdia vos dignaste olhar com amorosas vistas para a vossa fiel serva Rita e conceder a sua mediação o que parece impossível aos humanos esforços, as previsões do mundo e da ciência. Pelo amor compassivo que Santa Rita nos dedicou, tende piedade de nós e socorrei-nos em nossas necessidades. Fazei que todos conheçam que vós sois a recompensa dos humildes, a defesa dos abandonados e a força de todos que em vós confiam. Assim seja. Amém. Não sei se a gente deveria falar daqui. O quê? Da chácara. Podemos falar. Eu só vou pedir uma coisa que eu tô lembrando aqui, gente. Já aproveita quem tá no YouTube, dá um like aí pro nosso vídeo ficar bem visível, porque quanto mais like vocês derem, o vídeo vai ficar visível e as pessoas vão poder, quando colocarem lá Santa Rita de Cássia, vão poder ver esse material. É verdade. Quem tá no Facebook, dá uma passadinha depois lá no YouTube, por favor. A nossa experiência com Santa Rita aqui da comunidade, né? Essa chácara da Anunciação, ela estava abandonada, né? Os prédios aqui do Inova compraram parte do terreno e ficou aqui, por causa da capela São Vicente de Paulo que tem aqui, então ficou aqui fechado, um pedaço, né? E aí a gente já tinha alguns anos de comunidade, Frater Querigma. Nós viemos, a gente já conhecia esse lugar porque tinha retiros, a gente participava da São Domingos, então teve muito retiro nos pavilhões aqui que tinham aqui. E nós jogamos algumas medalhas, né? De Santa Rita. De Santa Rita. E fizemos o pedido para o pároco na época e fizemos pedido na prefeitura para a gente vir tomar conta, né? A comunidade Frater Querigma se mudar para cá, vir tomar conta aqui desse espaço, né? E aí negava, até que um dia o padre chamou o Francis, nosso fundador, e falou, ó, vamos ver o que precisa fazer, porque eu não aguento mais Santa Rita me incomodar. Nossa, eu não sabia. Você não sabia? Não sabia. Foi isso, né? Então, que Santa Rita é a santa das causas impossíveis, né? Então, que a gente continue pedindo a intercessão dela pelas nossas causas, pelas causas do mundo inteiro, essa pandemia aí terrível. Vamos pedir para os nossos santos de devoções para que eles intercedam. E também nos ensinem, né, a passar por esse sofrimento, né, com obediência a Deus, louvando a Deus, não murmurando, não murmurando, em tudo dai graças. Esse é o ensinamento de hoje, dessa nossa santa maravilhosa. Nossa, lindo. Amém? Amém. Obrigada aí pela audiência, né, de vocês, né, tantas pessoas maravilhosas passaram aqui por nós aqui não lemos hoje. nenhum recado, mas lemos aqui. Lemos aqui, obrigada pela participação de todo mundo. E dessas meninas maravilhosas. Muito obrigada, Antonella aqui, e Mariana. Engrandeceram o programa, foi muito lindo, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada a Cíntia também, né? Cíntia na técnica. Que Deus abençoe.
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. nós. E Santa Rita, rogai por nós. E até a próxima semana, com a graça de Deus. Tchau, Tchau. gente. Gente.